Câmara dos Deputados deve votar em maio a PEC, que acaba com a escala 6x1, e você vai ver também. Polícia prende o suspeito do desaparecimento de família em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Tomate e o pão francês ficaram mais caros e impulsionaram o aumento da cesta básica. O governo do estado de São Paulo sanciona a lei que autoriza sepultamento de cães e gatos em jazigos da família. E ainda, José Martínez está de volta ao Brasil, porém pode estar de saída do Corinthians. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias dessa terça-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, deve votar na PEC que acaba com a escala 6x1 no mês de maio. O texto já foi encaminhado à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com Mota, o mundo evoluiu, as tecnologias se desenvolveram e o Brasil não pode ficar para trás. Na segunda-feira, Mota anunciou o envio do texto para a Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o parlamentar, após a análise do texto pelo colegiado, a proposta será encaminhada para debate em uma comissão especial da Câmara. Caso seja aprovada pela CCJ e pela Comissão Especial, a PEC segue para a votação em plenário, o que deve ocorrer no mês de maio, conforme a previsão de Mota. O objetivo da proposta protocolada pela deputada federal Érica Hilton é acabar com a possibilidade de escala de trabalho de 6 dias e 1 de descanso, conhecida como 6x1. Mota afirma que sente na casa uma boa vontade, independente do espectro político, em fazer essa discussão. Em outra frente, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve manter o plano de enviar um projeto de lei próprio sobre o tema ao Congresso Nacional. O fim da jornada de trabalho de 6x1 virou um dos temas prioritários do governo Lula para este ano, potencialmente um dos motes da campanha do presidente à reeleição. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o pedido de depoimento do dono do Banco Master, Daniel Vocaro, e do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, mas a data para prestarem os depoimentos ainda será definida. Está previsto para ouvirem o dono do Master, Daniel Vocaro, e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Foram feitos pedidos também de informação ao Tribunal de Contas da União e ao Banco Central. Ainda não foi definida uma data para os depoimentos. Segundo o senador Renan Calheiros, do MDB, o calendário seguirá os fatos e serão realizadas quantas reuniões forem necessárias, inclusive de emergência, se for o caso. Uma comitiva de senadores fará 2 reuniões, uma com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e outra com agentes da Polícia Federal, para mais informações ligadas ao Master. A reunião com a PF será voltada para pedir assessoramento técnico na apuração feita pelo Senado. O dono do Master continua com o depoimento previsto na CPMI do INSS para o dia 26 de fevereiro. E a presença na comissão será voltada para explicar empréstimos consignados autorizados a aposentados e pensionistas sem autorização. A Polícia Civil prendeu temporariamente na manhã de hoje um suspeito de envolvimento no desaparecimento da família Aguiar, em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. O homem que teve a prisão preventiva decretada é ex-marido de Silvana German de Aguiar, de 48 anos. A prisão aconteceu na manhã desta terça-feira na cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é policial militar e a prisão foi decretada para garantir a continuidade da investigação. Os policiais não informaram a identidade do homem nem detalhes sobre o envolvimento dele no caso. Em nota, a Brigada Militar informou que o agente foi afastado do serviço policial e que a Corregedoria
acompanha os desdobramentos da apuração. Segundo o delegado Anderson Speer, responsável pela investigação, a principal linha de apuração é de homicídio. Mais pessoas devem ser ouvidas nos próximos dias. Os investigadores também aguardam laudos de perícias realizadas em casas, veículos e imagens de câmeras de segurança. Silvana German de Aguiar, de 48 anos, teria publicado nas redes sociais no dia 24 de janeiro o seu envolvimento em um acidente de trânsito quando retornava de Gramado, na Serra Gaúcha. Na publicação constava a informação de que ela estaria bem em atendimento médico, mas desde então não foi mais encontrada. Após essa publicação, os pais de Silvana, Isaíl Vieira de Aguiar, de 69 anos, e Dalmira German de Aguiar, de 70 anos, teriam saído de casa para procurar a filha e também não foram mais vistos. O tomate e o pão francês ficaram mais caros e impulsionaram o aumento da cesta básica. 24 estados foram afetados. Amazonas, Tocantins e o Rio de Janeiro tiveram as maiores altas. Entre os itens da cesta básica que aumentaram, o tomate e o pão francês foram os que ficaram mais caros. No caso do tomate, o maior preço foi observado em Cuiabá, no Mato Grosso. O aumento se deve por conta de uma menor oferta de frutos de qualidade, segundo a Conab. E a alta dos preços foi observada em 26 capitais. Já o pão francês encareceu em 22 capitais e o aumento está ligado à alta nos custos de energia e da principal matéria-prima, como a farinha de trigo importada. Apesar dos aumentos, alguns itens tiveram queda no preço, como é o caso do leite integral, que teve uma queda de preço em todas as capitais. E a queda ocorreu por causa dos altos estoques de derivados lácteos. De acordo com a Conab, 46% da renda do brasileiro que recebe um salário mínimo foi usada para a compra de alimentos básicos em janeiro. Apesar do número elevado, representa uma queda de 2% na comparação com dezembro. O Parlamento Europeu aprovou hoje à tarde novas medidas para proteger agricultores do acordo com o Mercosul. O bloco poderá suspender benefícios tarifários para produtores agrícolas de vários países, incluindo o Brasil, caso o aumento de importações prejudique produtores europeus. Essas novas regras vão criar mecanismos para proteger os agricultores europeus, permitindo uma suspensão temporária de benefícios tarifários dado a produtos brasileiros e também de outros países do Mercosul. Essas novas medidas, na prática, podem barrar ou até mesmo limitar vantagens comerciais, se tiver um aumento significativo no número de importações dos produtos que são considerados sensíveis, que são eles frutas cítricas, como laranja, carne bovina, açúcar, aves e ovos. Esses setores são estratégicos para o agronegócio do Brasil. Se as importações crescerem mais de 5% ao longo de 3 anos e os preços ficarem abaixo do padrão do mercado europeu, um gatilho pode ser acionado. Já aqui no Brasil, a novidade pode ser preocupante, isso porque pode reduzir a competitividade e a previsibilidade para os exportadores, mesmo com um acordo ainda em fase de ratificação. O tratado, negociado por mais de 20 anos, ainda precisa ser ratificado pelo Parlamento Europeu e pelos parlamentos dos países do bloco, incluindo o Congresso Nacional Brasileiro. Enquanto isso, especialistas apontam que o Brasil terá que acompanhar de perto a aplicação dessas regras, que podem afetar principalmente o acesso do agronegócio brasileiro ao mercado europeu, um dos mais importantes e exigentes do mundo. E veja a seguir, governo do estado de São Paulo sanciona a lei que autoriza sepultamento de cães e gatos em jazigos da família. E ainda, José Martínez está de volta ao Brasil, porém pode estar de saída do Corinthians. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta e ao vivo agora são 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E no Rio de Janeiro, as chuvas continuam alagando bairros, deixando feridos e preocupando a população carioca. Depois de um final de semana marcado por temporais,
a região metropolitana do Rio voltou a ter chuva forte com alagamentos e outros transtornos na última segunda-feira. A capital chegou a entrar no estágio 3, o terceiro nível em uma escala de 5, e significa que uma ou mais ocorrências impactaram o município, afetando a rotina da população. A chuva atingiu principalmente as zonas sudoeste, sul e norte do Rio, causando alagamentos e bolsões d'água. Além da capital, houve registros de temporal também em Niterói e na Baixada Fluminense, inclusive em Duque de Caxias, que já sofria com estragos do final de semana. Em Bom Sucesso, um vídeo mostra passageiros de um ônibus descendo em meio à via completamente alagada, com água pela cintura. Por segurança, eles dão as mãos e fazem uma corrente humana para chegar à calçada. Na Avenida Niemeyer, houve um deslizamento de terra perto do Leblon. A via foi interditada em ambos os sentidos e só foi reaberta por volta das 6 da manhã desta terça-feira. Em funções das fortes chuvas, a Supervia informou que os trens aguardaram ordem de circulação para seguir viagem. O BRT também ficou com intervalos irregulares em função de pontos de alagamento nos trajetos. Em Copacabana, na zona sul do Rio, 2 pessoas ficaram feridas após um choque elétrico durante um alagamento que ocorreu na esquina da rua Santa Clara e da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Segundo os bombeiros, o homem e a mulher tiveram ferimentos moderados. A Guarda Municipal, que participou do socorro, afirmou que eles se recuperam bem após o acontecido. Segundo meteorologistas, a tendência é de que a instabilidade diminua ao longo dos próximos dias, mas ainda há previsão de chuva fraca a moderada ao longo da semana. Mas os volumes devem reduzir gradualmente. A partir do fim de semana, o tempo fica mais firme, com predominância do sol e elevação das temperaturas, o que deve trazer um alívio para a população. O mês de fevereiro começou com chuvas intensas em boa parte do Brasil e a porta-voz do tempo, Maria Clara Sasaki, explica como ficará o clima nos próximos dias. Temos observado chuvas muito volumosas no sudeste do Brasil devido ao posicionamento de um corredor de umidade que mantém a nebulosidade, mantém as nuvens mais carregadas, e observamos essas chuvas bem frequentes que aconteceram ao longo de vários dias. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 5 dias foram mais de 150 milímetros acumulados em áreas do norte do estado de São Paulo, região do Vale do Paraíba, áreas do litoral norte no Rio de Janeiro, região da Serra da Mantiqueira. São regiões que se encontram neste momento com o solo bastante encharcado devido a essa chuva que aconteceu neste início do mês de fevereiro e que deve persistir entre hoje e amanhã. Ainda temos instabilidades para atuar aqui no sudeste do Brasil e é só a partir de quinta-feira que essa chuva começa a perder intensidade e a temperatura volta a subir. O destaque para o final de semana, início da semana que vem, são temperaturas muito elevadas com pancadas de chuva de fim de tarde. Uma chuva que pode vir com trovoadas, com rajadas de vento, uma chuva bem característica do período de verão. Agora, no Rio Grande do Sul, que temos neste momento temperaturas muito elevadas por praticamente todo o estado, a tendência é de uma reversão deste quadro. A chuva que perde força nos estados do sudeste passa a atuar na região sul do Brasil. Vai diminuir as temperaturas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Paraná. Para o Rio Grande do Sul, o volume de chuva dos próximos dias, especialmente aí a partir da quinta-feira, não é tão elevado, mas o que chama a atenção é o retorno da umidade, que vai aliviar o calorão, e as pancadas de chuva que podem ser intensas, porque vão encontrar um cenário de temperaturas muito elevadas, o que favorece o desenvolvimento de nuvens com potencial para trovoadas, rajadas de vento e também queda de granizo. As primeiras pancadas, depois de um retorno de tempo seco, são pancadas que preocupam bastante. Então, o Rio Grande do Sul merece atenção nos próximos dias devido a essa inversão no tempo, O retorno das instabilidades, a diminuição do calor é um alívio, mas tem esse alerta para temporais. E uma nova lei sancionada pelo governo de São Paulo permitirá que os animais de estimação possam ser sepultados em jazigos da própria família. Em São Paulo, uma nova lei foi sancionada pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas. O decreto autoriza o sepultamento de cães e gatos em jazigos da própria família. Uma medida que une respeito,
carinho e dignidade na hora da despedida do amigo. O texto foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo e reconhece o forte vínculo efetivo entre tutores e animais de estimação. A lei autoriza o sepultamento de cães e gatos em jazigos da família, desde que todas as normas sanitárias e ambientais sejam respeitadas. Reconhecido como projeto Bob Coveiro, a proposta foi inspirada na história de um cão que viveu por volta de 10 anos em um cemitério em Taboão da Serra. A nova lei também garante que todas as despesas sejam pagas pelo dono do jazigo e que cada município defina suas regras. Uma iniciativa que traz mais humanidade, respeito e uma despedida digna para quem sempre fez parte da família. E após problemas com seu passaporte, Martínez se reapresentou ao Corinthians, porém com uma lesão grave que pode tirar da temporada inteira. O Timão já estuda rescindir seu contrato, já que sua lesão aconteceu durante o seu período de férias. O Corinthians estuda a possibilidade de rescindir o contrato com o volante José Martínez após ele retornar da Venezuela com uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e pode não atuar mais em 2026. Martínez estava em seu país de origem desde o começo do ano, após problema com a emissão do seu passaporte e não atendeu às ligações de dirigentes e profissionais corintianos. A diretoria do Timão já acionou o departamento jurídico para saber se há possibilidades legais para a rescisão. Por lei, jogadores têm garantia da manutenção do contrato durante a recuperação de uma lesão. Porém, o clube entende que a lesão aconteceu durante seu período de férias, fora do exercício de trabalho. Após reclamações de Dorival em coletivas sobre a escassez de volantes com as características de marcação como Martínez, o Timão correu e está perto de anunciar o empréstimo de 1 ano do volante Alan, de 28 anos, junto ao Flamengo, sem custos pela negociação, apenas com o alvinegro pagando o salário do atleta. O acordo ainda prevê a opção de compra após o fim do vínculo. Esta edição fica por aqui. Agradeço a companhia. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau.